Quem já chegou, quem está chegando, boa noite, bem-vindos a esse segundo módulo do nosso curso de princípios e aprofundamento do Bitcoin, desse protocolo, né, que nós falamos algumas coisas aí na aula passada. E para iniciar, começar, eu quero convidar o Jefferson, que ele trouxe uma ideia muito interessante, né, trazer uns pontos específicos da aula passada para refrescar e ver como que chegou para vocês a informação. Toca a bala, Jeff. Então, para a gente recapitular aqui, né? A intenção da aula passada é a gente entender, né? Como civilização, como nós buscamos ao longo da história os mais diferentes bens que nós utilizávamos para que ele representasse essa ideia, né? Dinheiro. E qual era a busca por isso? O bem que tivesse as melhores características que permitisse que ele não fosse manipulado, copiado, fraudado, muito nesse sentido. Então, a gente compreendendo isso, que na última aula nós vimos a história da evolução do dinheiro, que é a história dessa busca por um dinheiro forte, permite a gente entender em que ponto nós estamos da história monetária e como é que o Bitcoin surge em meio a isso tudo, que ele é reflexo dessa busca, entendeu? E aí já fica claro. E aí na aula de hoje, o que a gente vai ver? Nós temos muita ideia do Bitcoin como o ativozinho ali financeiro, e hoje a gente vai fazer o mergulho para a gente compreender um pouquinho melhor o que é o Bitcoin. E aí o Pedro vai passar aí. Quero perguntar para vocês aí, quem lembra bem aí as características de um dinheiro fraco, de um dinheiro sólido. Como é que é isso aí, pessoal? Característica de dinheiro? Um dinheiro fraco, qual a importância de um dinheiro forte? Vou te mandar, então. Acabei de ver aqui na TV, cara. Manda. Tá aqui, ó. R$1 milhão para $1. Isso é dinheiro fraco, né? Isso por causa do impacto da guerra. Eu vejo assim, né, complementando as propriedades, né, que a gente entendendo propriedades do dinheiro forte, a gente consegue olhar para o dinheiro fraco, e só para tirar o microfone quem está... Está dando retorno, Pilton. Boa, obrigado, Pilton. Então, acho que essa primeira propriedade que o Fernando cita é isso, né? É ser limitado, né? Essa condição que a gente repete várias vezes a mesmo ponto, mas é muito importante, porque é o que diz ali, né? O ilimitado, ele perde valor, né? Outra propriedade, né, do dinheiro forte é ele poder transitar com ele. Se a gente usasse o ouro para poder viajar, seria muito complicado, né? Então, a gente tem a condição de levar, né, de ter esse dinheiro conosco em qualquer momento, em qualquer lugar. Inclusive, como o Jeff citou aqui no bate-papo, pessoas que estão tendo seu dinheiro fraco em guerras, sendo menosprezados, ou seu tempo perdido ali naquele todo o trabalho, estão transferindo para ter uma reserva no Bitcoin, né? Então, acho que duas propriedades importantes que a gente... Tem algumas, na verdade, né, Jeff? Mas essas duas eu acho que é bem legal da gente focar nelas, né? O basicão, assim. E eu acho que isso passa realmente a ideia, é o seguinte, no final tem que responder a isso. E nós entendemos que existe essa busca, facilita nós entendermos a importância do Bitcoin hoje, que ele é o nosso melhor possível, se tratando de dinheiro. E eu vejo duas coisas também, tem as propriedades do dinheiro e tem a funcionalidade, né? Na funcionalidade, a gente tem que entender que são 3 funcionalidades que a gente citou na aula passada, né? A primeira é guardar valor, né? Vamos dizer assim, então não tem uma ordem de uma melhor que a outra, mas uma delas é guardar valor, que a gente possa ter um lugar onde a gente armazene o nosso tempo para usar, né, num futuro. A outra é que ele possa medir, então ele é uma régua, o dinheiro precisa ser uma régua, ele precisa medir os 10 tênis com o carro, né? Então, e a outra, a terceira, é que ele possa ser intercambiável, né? Que a gente possa trocar, que ele possa ter aceitabilidade, né? Então, essas funções são muito importantes. O dinheiro nosso tem, o Fiat, ele diz que tem, mas não tem.
né? Então, a gente começa a entender dentro das propriedades, funcionalidade, aí os passos que a gente vai dar um mergulho agora para ver como que o Bitcoin é, de fato, atrás do game, né? Atrás do jogo, como que ele realmente funciona. E aí, vai fazer essa pergunta, Pedrão? Manda bala, Jeff, é contigo. Quero perguntar a vocês aí se vocês sabem a diferença do Bitcoin com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo. O que vocês poderiam me dizer a respeito Quem disso? acertar vai ganhar 263 sats, que hoje é quase R$1, hein? Vou mandar hoje no final da aula. Justo. E aí, pessoal? Arrisca aí alguém. Quem vai arriscar? Fernando, vai começar? Não vou falar Fernando, eu acho que você já sabe. Não vou falar nada, não. O Germano, quer dar um palpite aí, Germano? E todos os demais, fiquem à vontade, senhores. Falem com a gente. 18 pessoas na sala, pô. Vou pegar Ó, o Agnaldo. Pô, Agnaldo. Tudo bom? Agnaldo, vamos lá. Para ti, qual é a diferença do Bitcoin com B maiúsculo para o Bitcoin com B minúsculo? B maiúsculo, para mim, é a moeda, o dinheiro. E o outro? Um B minúsculo é o protocolo, é o sistema, é o software. É o ecossistema. Bem certo. É só inverter. Ah, tá, troquei. Mas chegou lá, pegou a ideia. Então, com B maiúsculo, então seria o ecossistema. Isso, toda a estrutura. E com B minúsculo, o dinheiro em si, a moeda. Exatamente. Token. Exatamente. O ativo token, sim, é um token, né? Aquela unidadezinha que a gente tanto fala, que hoje é precificada em tal preço. E aí, o que nós vamos fazer hoje é esse mergulho e entender o que é esse Bitcoin com B maiúsculo. Né, Pedrão? Galera, para entender o Bitcoin também, né? E aí a gente vai acompanhar um pouco a apostila. Tem muito material novo que o Jeff está trazendo que não está na apostila, até citei lá no grupo para ficar esperto. Quem quiser depois a gente pode mandar também mais informação. Mas precisamos entender a blockchain, porque para quem está chegando, a blockchain é o ambiente onde se encontra o Bitcoin, onde se encontra toda a estrutura. E a blockchain antigamente, né, Jeff, era chamada time chain. Acho que você sabe disso, né, irmão? Você tem esse... E por que é blockchain, né? Por que é esse sentido da própria palavra que fala, né? Blocos acorrentados e corrente. Uma das formas de entender simples, né, para poder começar a ter uma visão do que é a blockchain, aquele livro de registros onde a gente ia comprar antigamente numa farmácia, numa padaria, a pessoa anotava ali a sua compra e depois ela ia anotando, virava a página. A diferença é que aqui são blocos, né? É uma estrutura onde vai estar registrada uma informação e ela está seguidamente passada para outra informação, ela não pode ser corrompida, ela não pode voltar para trás, né? Então, esse livro não pode voltar a página para trás. Eu gosto muito dessa imagem, que é isso, é o livro razão, que não pode ser modificado, que é transparente, porque todos nós temos acesso, se a gente souber entrar na blockchain e querer ver o registro das transações, e isso traz o quê? É criptografado, né? E traz uma segurança. E é uma forma de começar a olhar, né, Jeff? Esse livro imutável, esse livro razão. Por que ele é imutável? O que faz ele... Por que ele funciona tão bem nesse sentido? Porque não é possível voltar na página anterior ou no bloco, como o Pedro falou, ir lá e fazer uma alteração. A gente vai conseguir visualizar tudo isso hoje. E aqui, senhores, nós temos o que é a estrutura do bloco. Pedro, só por gentileza, volta ali uma paginazinha anterior. Então, imagina, né? Cada bloco desse é um conjunto de informações que estão guardadas quando ele atinge o espaço do bloco. Imagina, uma caixa, uma gaveta que seja, ela tem um espaço limite, você vai preenchendo, organizando as coisas ali, ou fazendo as anotações, como numa página. Quando você chega naquele limite, você fecha aquilo e passa para a seguinte. A gente volta lá para a página.
Acho que uma informação legal só para complementar, vocês estão vendo ali Genesis Block, para quem não sabe, né, o primeiro bloco que foi, que nasceu, ou que foi criado em 2009, 1º de janeiro, né, Jeff? 3 de janeiro. 3 de janeiro, boa. Ele foi chamado Gênesis como esse começo, né? Na parte filosofal, na parte de conteúdo de transformação, tem mais coisa, mas nós vamos deixar vocês curiosos, porque o Jeff, eu vou pedir para ele falar no final. Então, assim, tem um sentido por trás de chamar Gênesis, né? É esse início, é essa revolução, enfim. É isso aí, Jeff. Vamos lá. E aí, isso aqui, a gente viu ali como é que seria aquela estrutura, né, em cadeias. O Pedro falou sobre o termo time chain, e que o Bitcoin funcionaria assim, né, como um carimbo de tempo, né, o que ele fala timestamp, alguns nomezinhos em inglês. E aí depois se convencionou chamar, né, que faria mais sentido, essa cadeia de blocos no tempo. E esses blocos são estruturados exatamente assim. Então, dele aqui, você vai ver que tem ali, ó, no Transaction Data. A gente vai começar a olhar essa imagem da direita para a esquerda. Então, lá está contida nesse bloco todas as transações no intervalo de 10 minutos. E ali vai ter um hash, em que a gente vai ver o que é hash, que dá a identidade, dá um número, né, dá uma impressão digital para todas essas transações. Está ali a data e a hora. Tem esse campozinho que vocês vão ver chamado nonce, que ele é muito importante. E aí você vai ter quando todas essas informações, todas as transações organizadas, esse númerozinho nonce, a data e hora do bloco, e ele referenciando o hash do bloco anterior, vocês vão ver como é que isso é formado, como é que isso gera uma cola que se torna impossível de alguém alterar uma informação. E é daí que vem a segurança do Bitcoin. Então, dentro do bloco, vocês vão ver isso. Ele vai ter um cabeçalho, ele vai ter um hash, que é uma prova criptográfica, ou uma identidade digital que aponta para o anterior. Se alguém voltar no anterior e muda esse hash, logo essa cadeia se quebra. Funciona mais ou menos. Também de acrescentar que, porque eu não sei se vocês já escutaram falar, Bitcoin é matemática, né? Quem já escutou, levanta a mãozinha, põe a mãozinha ali, né? A mãozinha da sala, que a gente sabe. Então, uma dos pontos, né, um dos porquês, e eu acredito que eu ainda vou conhecer muitos porquês, é que toda a estrutura, por exemplo, o bloco, ele é feito a cada 10 minutos. Né? Então, a cada 10 minutos é formado um novo bloco. Né? Depois, na outra aula, a gente vai falar de halving, entender como que essa quantidade de blocos ela vem diminuindo na capacidade de existir ou de se proliferar, emitir, para poder gerar escassez e dificuldade, entre aspas, para uma nova emissão, né? Então, esses detalhes eu acho que é legal. Exato. A Cíntia tem uma pergunta ali, guarda essa pergunta que a gente vai responder. E aqui a gente vai começar a se familiarizar com uma peça central dentro desse sistema, essa peça central dentro do protocolo, que é o hash, que nada mais é que uma impressão digital. E aí o hash, ele é exatamente isso, ele é como a gente poderia dizer que é o hash? O hash é uma função criptográfica que ela pega um volume de dados muito grande e ele gera uma saída, e essa saída ela é determinística. O que isso acontece? Se eu colocar um A e botar uma função criptográfica para rodar para rodar uma criptografia ali, exemplo, que é utilizada no Bitcoin, o SHA-256. Se eu colocar um A, o A vai gerar um hash no SHA-256. Todo mundo que tentar ver qual é o hash que corresponde à informação, a letra A, minúscula, ele sempre vai ser igual. Vou dar um exemplo aqui com o livro. Só que a gente verificar se alguém alterou o A que você colocou, um A isolado, é muito fácil, se você saber se é um A, se é um B, coisa. Agora, no livro, se alguém digitalmente, né, o livro digital, se alguém alterasse uma vírgula aqui, não é difícil de eu vir manualmente verificar? Não é um trabalho de... Eu nem sei se eu tenho cognição para ter tanta precisão nisso.
Se eu pegar todo esse volume de dados que está no livro, ou na Bíblia, ou numa enciclopédia, e passar uma função hash, ele vai gerar uma identidade digital de tamanho único. Se alguém vier aqui do livro e mudar uma única vírgula, mudar um único espaço, um único pingo no i, você muda o hash. Então, o hash para informação X sempre será igual. Se alguém colocar Y, ele muda radicalmente. E é verificando o hash que permite que a gente saiba que é uma fraude num volume de informações muito grande. Você não precisa olhar tudo. Você publica aquela informação, todo mundo tem acesso a ela e você vê o hash que ela gera. Se mudar isso, muda o hash e você sabe que aquela informação publicada anteriormente foi alterada. E aí, voltando lá para a ideia dos blocos. O bloco é um conjunto de informação com todas as transações, data e hora, e um trabalho que o minerador fez. Se alguém alterar uma dessas coisas, muda o hash. Se mudou o hash, você sabe que houve uma adulteração. Ficou simples esse conceito, gente? Deu para entender? Fala, Pedrão. O que você acrescenta aí? Eu acho que, para mim, ficou bem claro, né? Porque muitas vezes a gente fala para as pessoas, porque o Bitcoin ele é seguro, ele é verificável. Então, agora, com essa informação, a gente começa a entender tecnicamente, né, como que funciona para ter assim, a nossa lógica, porque a vida não é só emoção, sentimento, estamos apaixonados pela filosofia, ela tem que alinhar com a lógica, e a vida também não é só lógica, precisa ter coração, precisa ter sentimento. Então, quando agora a gente começa a entender isso, começa a ficar mais claro. Fala, Miguel. Você falou que aí se alguém modifica antes, né? Aí modifica o hash e não continua. Mas é possível fisicamente fazer uma modificação para trás? Ela é possível e isso se aplica a tudo na função hash. E aí nós vamos, já nos próximos slides, nós vamos entender por que quando alguém muda, todos sabem. É essa lógica que a gente vai entender. Aí você vai ver como é que isso atende a uma lógica que torna isso tudo muito robusto. Entendeu? Mas lembre-se, Miguel, a cola, né? A ideia é o seguinte: se é fácil de verificar com uma identidade digital, com uma impressão digital, eu quero que vocês pensem o seguinte, senhores. Imagine um volume de informações absurdas. Vamos pegar um exemplo que é muito prático, independente da fé de cada um aqui. Por exemplo, a Bíblia tem um volume de informações gigantesco, correto? E você quer saber se aquela versão da Bíblia que você está usando, se ela sofreu alteração. Obviamente, uma Bíblia digital. Você vai pegar todos os textos da Bíblia, você pega toda ela, todo aquele conjunto de informações, você vai passar num gerador de hash. Ela vai gerar uma identidade para a sua versão da Bíblia. Se alguém te entregar uma outra versão, você passar no gerador de hash, e isso é muito fácil, a gente vai ver hoje, vai alterar aquele hash. Então você sabe que alguém mudou uma única vírgula. Fez sentido, Miguel? Marcelão, quer fazer pergunta aí brevemente? Tranquilo, está claro, está claro. Então, assim, resumidamente, o hash, ele é uma tecnologiazinha, né? Ele é uma solução em que você cria uma identidade para uma informação. Se alterar a informação, altera a identidade, logo você sabe. Agora eu entendi um pouco. Então, o hash ele é feito para qualquer coisa. Você pode aplicar qualquer coisa. Tem alguma coisa a ver semelhante com o IP dentro de um protocolo, do roteamento? Não. Não, não, né? não, porque assim, por exemplo, eu quero te mandar um texto, e aí eu mando um resultado de um hash que corresponde à identidade do texto original. Digamos que o texto tenha passado pelo Pilton. E aí, se o Pilton mudou o texto, se você jogar um gerador você verificar em um gerador de hash, a gente vai ver isso na prática, tá? Se você vai conseguir ver que houve uma alteração ali, mesmo sem precisar olhar todo o conteúdo. É isso que eu quero que vocês entendam. Para que o hash funciona?
O hash funciona para eu saber se dentro desse volume de informações houve uma alteração sem eu precisar olhar manualmente todo esse conjunto de informações. Quem que vai identificar lá? A criptografia utilizada. Por exemplo, o SHA-256, ele é uma criptografia. E esse SHA-256, ele gera hashes. Então, eu posso pegar a informação, o meu nome, a gente vai fazer esse teste. Passo lá no SHA-256. O meu nome vai gerar uma identidade. Certo. O livro, se eu pegar isso tudo aqui e pegar todas essas informações, pegar um PDF do livro. Ele vai estar armazenado dentro do 256, Vou te dar um exemplo mais prático para a gente. Quer ver o seguinte? Nossa digital, ou nosso DNA, nós somos um conjunto de informações complexas, que está resumido na digital, ou na nossa íris. Certo. Se alguém fizesse um clone, daria, hipoteticamente, se fosse um hash, se alguém fizesse qualquer alteração que não fosse mais essa unidade aqui, apareceria. A impressão digital seria diferente. Sim. Como gêmeos, um exemplo. Deu para facilitar um pouquinho? Sim. Eu quero que você entenda que o hash é uma tecnologia, que você pega um volume absurdo de informações. Imagina, todas as transações do mundo dentro de 10 minutos. A sua transação, ela tem um hash. Se alguém mudar sua transação, altera o hash da sua transação, que altera o hash do bloco. E aí a gente vai descobrir aqui na frente por que isso é fácil de verificar. Sim. Vamos tocar, tem gente querendo perguntar só um pouquinho, Vitor e Mônica, só para a gente dar uma adiantada e a gente Valeu, já Zé. Vai ficar mais claro já, tá, gente? Então, acho que aqui, entender, né, até a Cíntia comentou ali, o interessante desse livro Razão da Blockchain é que não tem um dono em si, né, não tem uma pessoa única que vai parar ou vai aprovar. Né, são vários nós, né, os nós são os nodes também chamado, que eles garantem a regra que ela seja cumprida e que a verdade seja preservada, como está dizendo. Mas o que são esses nós? A gente pode, todos nós, pessoas comuns, podemos ter um nó de acompanhar o movimento de verificação de como que a blockchain está registrando as novas transações, informações. E fortalece, né, Jeff? Quanto mais nós existem na Terra, mais descentralizado e mais forte é a rede. Exatamente. E o que são esses nós na prática? São a cópia de toda a história do Bitcoin, de todas as transações. Então, cada pontinho desse que você está vendo na imagem é uma cópia. Então, é como se eu tivesse uma cópia, o Marcelo tivesse uma cópia, o Fernando tivesse uma cópia, a Cíntia tivesse uma cópia, a Mônica tivesse uma cópia. E essa rede de computadores, né, esses nós, ficam falando com o outro, ó, a cópia aí está igual à minha, a cópia aí está igual à minha. Aí é o seguinte, toda a história está ali, e eles ficam se comunicando e verificando se a história ainda está sendo preservada, e eles são quem recebe o próximo bloco para continuar montando e continuando a contar essa história. Então, e esses nós, só para fechar, né? E são esse programinha, o Bitcoin é um programinha de computador, na qual ele vai. O que ele vai fazer? Ele vai baixar uma cópia de todas as transações e vai ficar verificando se essas transações não estão sendo fraudadas. Se a minha cópia bate com a sua, se bate com a do Pedro e assim por diante. Eu só ia complementar, Jeff, porque às vezes a gente fala, né, o Bitcoin é descentralizado. E aqui está, então, uma das razões por que ele é descentralizado. Todos nós podemos ser um verificador, baixar o programinha e poder ser parte do fortalecimento, não só na ideia, mas na prática. Né? Quanto mais computadores estão rodando nós de verificação, mais forte, mais descentralizado, porque é mais gente para comprovar de alguma forma que aquilo está acontecendo. Né? Em outras palavras, se no Bitcoin eu sou meu próprio banco, eu também sou o auditor dessa rede. Independente de não ter nome. Oi. Vou passar aqui para o Vitor. Quer falar alguma coisa, Vitor? Eu, na verdade, eu só gostaria de saber se eu peguei o conceito de hash para conseguir acompanhar. Mas, ao que eu entendi,
funciona como se fosse uma geração ali, por exemplo, de CPF. Existem aquelas pessoas que têm o nome e sobrenome igual, mas o que difere o indivíduo? O que difere ali o número de CPF, de RG, mas por conta do quê? Por conta da mãe, por conta do nome do pai, por conta da data de nascimento, a data de emissão, tudo isso gera um ID único, tornando assim impossível ser imutável, né? Porque se não bater, ó, meu nome é Vitor, se meu RG, meu CPF, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, não for exatamente o que está no meu registro, então significa que o endereço de hash não, se tiver algum número diferente, já não vai conter essas mesmas informações que a minha. É mais ou menos nessa ideia aí? Isso vai ter que convergir. É como se todas essas informações, nessas características que dizem quem é você, tem que bater nesse CPF. Se esse CPF tiver outras características, outro nome, você sabe que ali tem uma divergência. Então, não pode haver duas pessoas, né, literalmente usando a mesma informações diferentes, usando o mesmo hash. E é isso que ajuda a evitar aquele gasto duplo. Ah, entendi. Entendeu? Lembra que a gente falou que o Bitcoin elimina um gasto duplo? Passa exatamente por isso, porque é muito fácil de você identificar se algo está sendo feito duas vezes, nesse sentido. A Mônica está com a mão levantada e a Cíntia também colocou uma colocação ali no chat. Tá? Pois não, Mônica. Bom. É que tá dando microfonia, o Pilton quer falar, gente. Fala, Pilton. Como é que vai? Bom, o conceito, muito interessante como você colocou, mas eu quero fazer uma pergunta sobre Master Wallet. Quando a gente tem a Master Wallet guardada com 3 tokens fora do blockchain, não fora do blockchain, fora do sistema de visualização, ela é uma Master Wallet, eu tenho ela no OKLink. Como isso pode ser verificado? Quando eu vou comprar e o cara te apresenta uma compra de Master Wallet. Só um segundo. Pilton, desculpa cortar. Vamos só seguir um raciocínio aqui dentro do que o Jefferson está passando e vai chegar o momento das wallets. Eu acho que cabe mais a sua pergunta daqui a pouquinho. Nós vamos segurar ela aqui e a gente pode entrar depois. Pode ser? Pode. Beleza. Manda bala aí, Jeff. Então é o seguinte, alguns aqui a gente já viu, né, uma carteirazinha de Bitcoin, seja Lightning, seja on-chain, mas principalmente na on-chain. Então as coisas funcionam, né? Primeiro aqui, eu quero fazer uma transação, aí eu pego aqui, né, a wallet, aí eu mando. Pensa que essa transação ela é uma mensagem. E aí, eu com a minha carteirazinha aqui, quando a gente fala carteira, aquela wallet que a gente visualiza, porque a palavra carteira ela é usada com diferentes significados em diferentes momentos, que isso fique muito claro. Então, eu vou fazer uma transação, essa wallet, ela manda essa mensagem, os nós recebem essa mensagem, aí espalham um para o outro. O Jeff quer mandar um valor para a Mônica. Aí vai todo mundo, mas a transação lá do Jeff, ela é legítima, ela é válida? Lembra que o Bitcoin é um protocolo? Essa transação que o Jeff, essa mensagem, ela cumpre o conjunto de regras? Sim, propaga. Sim, propaga. Sim, propaga. E ele vai se espalhando pela rede. E aí ela vai tipo para uma sala de espera para que os mineradores, que têm o trabalho de organizar as transações, eles vão visualizar ela e vai encaixar ela dentro daquele bloco. Ele vai pegar lá uma quantidade de transações e preencher o bloco com essa informação. Depois de feito isso, o minerador ele vai fechar esse bloco e vai propagar de volta para os nós. E aí a transação está concluída e confirmada. E aí ela começa a ser distribuída novamente entre os nós. Agora não como um pedido de transação, agora como uma transação concluída, finalizada. Aí a gente chama isso de transação confirmada. Algum ponto aí? Deu para ficar claro, senhor? Então, caminho wallet aqui no celular. Eu mando uma transação. Os nós recebem e espalham isso pela rede. Esses nós, eles criam, né, como se fosse uma sala virtual em que todas as transações estão ali. E aí o minerador olha as que têm as maiores taxas e alocam ela, né, e vão organizando ela dentro do bloco. Ele fecha esse bloco e devolve para a rede dizendo, essa aqui é a história de todas as transações nos últimos 10 minutos.
E aí, o que a gente vai ver? Aí a gente vai ver que lembra lá dos nós? Os nós vão verificar se a transação é válida, vai colocar na sala de espera, o minerador vai organizar, vai devolver esse bloco com todas as transações juntas, e aí os nós que antes verificaram se as transações são válidas, agora ele vai verificar se o trabalho do minerador também é válido, se ele é honesto, se ele também não tem fraude. Eles são os auditores, né? São os auditores. Seguindo... Só para trazer também nesse sentido, né, para trazer um resumo também, uma forma de olhar, é assim também, que as transações que a gente envia são transmitidas por um nó, elas esperam em um lugar, que é a mempool, essa sala, os mineradores eles vão trabalhar em organizar, em buscar esse hash válido, para depois agrupar no novo bloco e aí propagar, que aí é onde está sendo verificado por toda a rede, né? Então, é um processo desde a gente criar a nossa transação até ela sair, que passa por esse movimento, né, Jeff? Então, eu vou passar aqui a próxima. Exatamente. Só para, assim, delimitar bem os papéis, né? Porque a gente ouve falar de mineradores e às vezes é uma confusão entre mineradores e nós, validadores, né? Sim. Então, assim, eu acho que interessante é diferenciar, porque mineradores, eles propõem os blocos candidatos, os nós validadores verificam todos os blocos independentemente. Os mineradores gastam energia, prova de trabalho, compete pela recompensa, não é isso? Sim, a gente vai chegar lá. Exatamente. Quais transações incluem no bloco, né? Quais vão ser incluídas, mas eles não definem regra de consenso. Não definem. Já os nós validadores, além de verificar todos, eles rejeitam os blocos que violam as regras. Exatamente. Uma que você falou da modificação de uma vírgula, aquele exemplo que você deu, né? Exato. E eles mantêm uma cópia completa da blockchain no seu computador lá, e qualquer pessoa pode rodar o nó para poder contribuir com a rede. Exatamente. Então, os papéis assim, que ficam claros, né, diferenciando, né? Agora, é claro que hoje muitos mineradores rodam o seu próprio nó, né, para contribuir com questões de segurança. Então, são papéis diferentes que vai dar esse grande emaranhado nessa teia aí, que você falou de uma outra vez, em torno de 70 mil. Exatamente, são 70 mil nós. Entre nós e também entre 70 mil nós e mineradores, né? Exatamente. Ô, Jeff, tem uma pergunta interessante. As pessoas que tentam alterar o hash ou a informação, elas têm penalidades? Colocaram ali no grupo. Excelente pergunta. Todas essas perguntas, em algum grau, elas já estão respondidas nos próximos slides. E dentro dessa progressão, a gente vai chegar lá e você vai entender exatamente por que um minerador se comporta e ele não tenta, ele prefere colaborar com a rede e se ater ao conjunto de regras do que ele fazer algo assim, vou ganhar uma transação a mais ali ou fazer um gasto duplo. E lembre-se isso, o minerador ele não consegue mudar as regras do Bitcoin. O que ele poderia fazer é mudar uma transação. Só que isso, vocês vão descobrir por que isso é tão custoso. Valeu? E aí a gente vai chegar lá. Tudo isso que está sendo colocado legal, vocês estão bem afiados, e a gente vai ver isso aí na progressão. O que seria legal a gente falar é o seguinte, né? Partindo da gente, usuários comuns, o Bitcoin ele vai atender esse caminho, um fluxo. Eu faço uma transação e mando essa informação para a rede, os nós. Os nós verificam se a minha transação é válida, se eu sou o detentor da chave que autoriza fazer essa transação ou não, lembra da chave privada, e aí o nó verifica se, esse cara aqui de fato é quem ele tem propriedade sobre esses saldos, sobre esses fundos, logo isso atende ao conjunto de regras. Então é o seguinte, eu mando a informação, os nós recebem, verificam se é válida, coloca na sala de espera.
Os mineradores pegam essa informação, pegam essa transação, colocam num bloco, devolve para os nós verificar se o trabalho dele está correto. E aí ele volta para os nós. Então é sempre esse fluxo. Você manda uma informação, os nós verificam. Informam os mineradores. Os mineradores processam isso e devolvem essa informação processada para os nós. Ficou claro como é que o trabalho da rede? E como é que o nó que eu, você e qualquer um que pode ter é extremamente importante? Seguindo. Ó, vamos aqui, ó, visualizar aqui a mempool. A mempool é essa sala de espera. Por que uma sala de espera e não uma fila de espera? É porque nessa sala está todo mundo lá. E quem estiver literalmente pagando uma maior taxa de transição, tipo, eu tenho prioridade, eu tenho pressa de que ele faça esse trabalho. Então eu posso literalmente pagar um valor maior para que esse minerador passe a minha transação. Então, todas as transações estão ali alocadas, né, dentro dessa sala, e aqueles que desejarem pagar mais para que o seu trabalho seja feito primeiro, terá prioridade. Então, por isso que eu gosto dessa imagem de uma sala com todas as transações do mundo. A gente vai dar uma olhada aqui rapidinho como é que é essa sala na prática. A gente vai visualizar ela aqui na mempool. Pedrão, eu vou partilhar a imagem aqui com vocês. Ficou claro isso? Tipo, todos nós estamos fazendo transações, aí o nó visualiza essa transação e aloca ele, e aí ele está comunicando com os mineradores numa sala de espera. A gente vai ver se... Eita! Minha internet está lenta. Calma aí. Pedro, alguma coisa a acrescentar nesse ponto? Mempool aqui não está abrindo. Vocês estão me ouvindo, senhores? Sim, estou. Tá. Quero mostrar a mempool aqui. A mempool não está carregando, não está atualizando. A Mônica colocou uma pergunta aqui, Jeff. Qual o percentual de nós para aprovar uma transação? Na verdade, não precisa de um percentual de nós. O que o nó vai fazer? Essa transação é válida? O que é válido? Ela atende ao conjunto de regras do consenso, e dentro dessas regras, o principal é quem está assinando, tipo assim, é uma chave privada válida? Esse fundo pertence, né? Tipo, esse saldo pertence a essa conta, se fosse uma lógica do mundo que a gente conhece mais. Sim, é válido, de fato essa chave é válida, então eu vou colocar ela aqui num grande painel global, num quadro, para que todo mundo veja, e o minerador escolha as que estejam pagando melhor para preencher aquele bloco limitado. Fez sentido? Ó, o meu computador aqui não está abrindo o mempool. Vamos tocar, Jeff, e pode aí depois se der para abrir, você carregar, eu mostro. Pode vou voltar aqui com o slide. Pedro, coloca na tela o... Isso, voltou. O que os mineradores fazem? Eles vão olhar, né, para essa informação que está alocada em todos aqueles nós na rede, todas as transações que estão pedindo assim, ó, eu quero que você publique no livro razão, lembra lá da blockchain? Qual é o trabalho do minerador? É ele publicar essa transação numa página que o Pedro falou, numa página desse livro razão. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, eu quero que a gente imagine uma lógica de uma sala de aula. Eu quero que vocês pensem o seguinte, na sala de aula o professor tem lá o diário com a nota de todos os alunos. Quero que vocês pensem isso, beleza? Se um aluno for ali, sem que o professor perceba e sem que todos os outros alunos percebam, vá lá e altera a nota dele para cima, ou a nota de alguém para baixo. Como você não tem acesso a esse livro, você não vai saber que houve uma fraude. Se o professor não perceber que só ele tem essa informação, ele não perceber, a fraude passa. Vocês percebem o quanto isso é fácil de fraudar? Agora eu quero que você imagine assim, o professor na sala de aula vai publicar a nota de todo mundo. Ele vai no quadro
e fala, aluno 1, nota tal, aluno 2, nota tal. Todos os alunos copiam as notas. Agora, eu vou chegar para o meu colega do lado e vou falar assim, o Pedro tirou essa nota mesmo? Ele, sim, tirou, tá ok. A Cíntia tirou essa nota mesmo? Sim, tirou. Passa-se... aí, isso é no 5º ano. Aí chega lá no 8º ano, a Cíntia quer mudar a nota dela para ter uma vantagem competitiva, aumentar ali, né, a média de nota delas. E aí vira todo mundo pensando, não, lá no 5º ano, no 3º bimestre, a Cíntia não tirou essa nota, não. Ó, eu tenho aqui a prova, o Pedro tem a prova, fulano tem a prova, porque todos têm a cópia daquele diário. Deu para entender como é que funciona, mais ou menos, como esse livro Razão ele é público, ele é visto? Então, o minerador ele vai pegar e vai publicar todo esse trabalho. Ele vai pegar todas as transações com os valores referentes a cada uma delas, de quem para quem está fazendo gasto, quem está recebendo, e publicando para que o mundo inteiro veja. Se alguém depois tentar fazer uma alteração, você vai saber, porque lembra do hash? Aquela informação foi alterada. Se alterou uma única vírgula, alterou o hash. Se alterou o hash, todo mundo sabe que aquilo ali houve uma adulteração. E essa tentativa, né, de manipulação, ela é excluída. E esse trabalho, ele é perdido. Agora a gente vai ver aqui como que o que o minerador faz na prática. Tá? O que o minerador faz na prática? Lembra lá que a gente falou que aqui a gente tem um bloco. Tá? Então, todas as transações que o minerador escolheu para preencher o bloco está contido aqui. Tem a data e hora, que está ali no timestamp, e tem uma palavrinha ali escrita ali assim, ó, Merkle Tree Root, ou raiz Merkle. Na verdade, esse campo aqui, o Merkle Tree, ele é o hash de todas as transações. Lembra? Um volume absurdo de informações com uma identidade única. Se alguém mudar uma única alteração muda esse hash ali. Então, você sabe que houve uma alteração. Qual é o trabalho dos mineradores? A gente fala que o minerador fica tentando adivinhar o número, que tem um cálculo matemático e coisas assim. O que o minerador faz na prática é uma coisa bem simples. E aqui eu vou mostrar para vocês. O minerador, ele tenta fazer somente isso aqui. Deixa eu partilhar aqui a tela com vocês. A gente vai ver o minerador trabalhando na prática. Isso aí. O tamanho da imagem está legal. Tá boa. Estão visualizando bem? Então, o que ele vai fazer? Naquele campo nonce, então, assim, todas as informações são estáticas. A sua transação, a data e a hora, e outras informaçõezinhas. Naquele campo nonce, o minerador ele vai ficar colocando números ali para tentar achar um hash que a rede Bitcoin acha válido. Aquele conjunto de nós vai falar para o minerador assim, eu quero que com todas essas transações que você está organizando, eu quero que você fique tentando encontrar um valor que gere um hash que tenha que comece com 0. Então seria o seguinte, né? Todas as transações, estou colocando aqui, ó, isso aqui é a informação, ó, todas as transações e o campo nonce. Isso aqui já é identidade com todas as informações. E aí, o minerador vai ficar fazendo um trabalho para que com todas essas informações ele ache um hash válido para toda a rede. E é isso, a gente vai fazer agora o trabalho do minerador. A gente vai ficar literalmente chutando números para que a gente encontre um hash válido. Isso é o que a rede faz. Esse é o trabalho dos mineradores. Eles vão ficar fazendo, né, colocando números até que gere... Ó, achei. Ache um número que comece com 0. Isso aqui é uma dificuldade. Quero que vocês fiquem claros. Então, ó, todas as transações que a gente fez, o minerador foi lá, colocou 1, 2, 3, conseguiu achar um hash que é válido para a rede. Esse é o trabalho
pegar aquele conjunto de informações, aplicar um número aleatório que gere um hash válido para a rede. Esse é o trabalho. Só que para achar um zero, como a gente viu, foi rápido. Imagina que a rede Bitcoin ela tem um nível de dificuldade, que é o Proof of Work. Não, agora a rede quer que você ache um hash válido para que você tenha o direito de publicar essas transações. Eu quero que você ache um hash válido com 2 zeros. Aí ele vai ficar tentando. Infinitamente. Aqui, ops, ele vai ficar tentando aqui. Até achar um hash que seja válido com 2 zeros. E esse trabalho é difícil. E aí os mineradores fazem isso milhões de vezes por segundo. Então, ó, vamos ver se a gente vai encontrar. Ó, tá vendo como é que dá trabalho? Achar um hash com 2 zeros? Ô, Jeff, é interessante você falar isso, porque às vezes parece assim, manualmente, então, nós poderíamos começar a tentar minerar. Se a gente pensar, né, nessa questão também do Proof of Work, da quantidade de pessoas que já estão nesse game, digamos assim, né? Para encontrar ao mesmo tempo. Então, eu gosto dessa relação, Jeff, que não deixa de ser uma disputa, né? Não deixa de ser uma gincana entre computadores que estão sendo ali organizados por pessoas que estão disputando para achar qual que é o resultado, né? Esse hash, ou esse 0, ou esse 00, para poder aí ser premiado no caso, né? Porque se a gente pensar lá atrás, era a mineração, o cara, eu estou minerando em 2009, 2010, estou com um computador. Hoje, e é um tema que a gente vai falar, hoje precisa de muito mais potência, né? Por isso que são as fazendas de mineração que nós vamos mostrar. É difícil ou é desafiador entrar dentro, né, do game se você não tiver capital para investir em grandes fazendas de mineração. Então, eu acho que esse é um conceito interessante, né? Você é premiado porque você usou mais força, né? No caso, você conseguiu chegar no ponto que as outras pessoas naquele momento não chegaram, mas vai ter mais 10 minutos para tentar de novo, né? Esse é o ponto. Exatamente. E quando ele faz isso, o nome disso é prova de trabalho. Ele teve um trabalho, né, que ele fica ali, literalmente, chutando esses números até encontrar um resultado que seja válido para a rede. E aí o que acontece? Se alguém... Aí, ó, lembra lá do bloco? Volta para a imagem do bloco. Não, você tem que parar de compartilhar. Eu tenho que parar aqui, né? Pode parar aqui, eu já abro aqui. Ótimo. Então, ó, vocês viram o que o minerador faz? Ele pega todas as transações, a data e a hora, e aí ele fica naquele campozinho NOSSE, ele fica colocando números para que ele encontre um resultado que seja válido para toda a rede de nós. Esse é o trabalho do minerador. E aí, ele vai ficar... Só que os computadores de mineração fazem isso milhões de vezes por segundo. E o número dessa potência, né, é hash rate, né, essa potência de hash, esses hashes por segundo. E aí, o que acontece? Por exemplo, a gente colocou lá... Lembra que eu te falei que é um volume de informações que vai gerar uma identidade digital? Se qualquer um aqui depois quiser pegar ali aquela informação que eu coloquei, todas as transações, underline, nonce, 2 pontos, com aquele resultado, com aquele número aleatório, vocês vão chegar no mesmo resultado que eu. Se alguém mudar qualquer coisa, qualquer caracteres ali, você muda o hash. E aí você sabe que alguém tentou fraudar o trabalho do minerador anterior. Deu para ficar claro, gente, mais ou menos, o que o minerador faz? Daniel, quer perguntar, irmão? Eu quero fazer uma pergunta nesse ponto aí, exatamente para entender um aspecto da pergunta do Jeff. Até que ponto a gente tem segurança, né, de não ter ali dentro um malware, alguma coisa que vai induzir essa aleatorização, por exemplo, entendeu? Qual o nível de critério de segurança? A questão do número aleatório, ele não é um problema, tá? Ele não é um problema. O que você tem que pensar é o seguinte, a rede, ela impõe dificuldade para o minerador. Lembra que a gente falou que os blocos são organizados em média a cada 10 minutos?
Digamos que o minerador está conseguindo quebrar, organizar muitos blocos e chegar nesse alvo. Qual é o alvo? Lembra que a gente tentou achar um hash que começasse com 1, 0 e foi rapidinho, eu encontrei? Manualmente? Com 2 zeros, você viu o trabalho que eu tive? Já levei muito mais trabalho. Qual é a ideia? Isso é para fechar uma informação. Lembra que é o seguinte, o que se trata isso? Um livro-razão. E nesse livro-razão é bom que ele não tenha alterações. Então você vai pegar aquela sua informação, aquela sua transação que foi colocada ali de A para B. Se alguém alterar ali, altera esse trabalho final, que é um hash simples. Para alguém refazer esse trabalho, pega esse ponto aqui, para alguém alterar uma transação publicada, ele tem que refazer esse trabalho. Aí é que está o pulo do gato. É mais fácil ele colocar energia para validar o próximo bloco do que tentar alterar um trabalho anterior. Ficou mais claro? Ficou fácil de entender? Ficou claro. Respondeu a tua pergunta? Sim. Então, esse trabalho aqui, ele é feito para cumprir 2 objetivos. Um, para você organizar as transações, você vai dar uma identidade para as transações publicadas. Se alguém mudar qualquer coisa, obviamente vai mudar o resultado do trabalho. Esse trabalho consome muita energia. E quando você consegue ser o primeiro a achar o alvo que a rede está pedindo, você ganha um prêmio. As taxas de transações que nós estamos pagando, mais a recompensa da rede. Ficou legal? Fala, Miguel. Os mineradores estão todos competindo ao mesmo tempo para conseguir um número? Sim, todos os mineradores no mundo estão fazendo esses milhões de cálculos que eu estava fazendo manualmente para ver quem vai ser o primeiro a atingir um alvo. O que os nós da rede fazem? É o seguinte, eu quero um hash aqui com 15 zeros na frente. Ele vai pegar aquelas transações, vai pegar aquele número aleatório até achar, vai ficar trabalhando para achar um número aleatório que gere aquele hash. Quando ele encontra isso, ele vai fazer assim, eu encontrei um hash que tenha o número de zeros que você está me pedindo, que é o alvo da dificuldade. Entendeu? E aí, na hora que ele publica isso, eu encontrei primeiro. Aí ele manda para os nós. Aí os nós vai pegar aquela informação, que é todas as transações que tem ali, mais o trabalho dele, que é aquele campozinho nosso, ele só trabalha o campo nosso. E aí ele manda aquilo para os mineradores. O que os mineradores vão fazer? O hash bate, ele atende o critério que eu dei, que é o número de zeros na frente. Ele foi o primeiro a fazer. Então ele ganhou essa corrida por achar esse número. Lembra do game, do jogo, da gincana que o Pedro citou? Todos os mineradores no mundo estão competindo para achar esse número para que eles possam publicar as melhores transações dentro de um intervalo de 10 minutos. Ficou legal? Ficou claro? Esse aqui é Bitcoin por baixo do capô. Vocês vão sair daqui... Planta de mineração. Vou colocar aqui para o pessoal. E aí é o seguinte... para vocês verem. Cada negocinho desse é um computador especializado só em fazer aquele cálculo. Isso aqui é uma estrutura, não é das maiores. Esse foi um galpão, olha quantos tem. Esse aqui é o galpão de uma única fazenda de mineração que está dedicando, energia para ficar verificando as transações, organizando e publicando ela para os nossos nós. Então, quando a gente pensa assim,
existe uma estrutura gigantesca por detrás disso. Existe muito trabalho, muito estrutura, hardware colocado ali para que faça todo esse sistema funcionar. Então, aquele B minúsculo, o Bitcoin ativo, ele chega a se tornar pequeno diante de toda essa estrutura que a gente está vendo. Fala, Aguinaldo. Para exemplificar as pesquisas que eu fiz aqui, nas leituras que eu fiz, achei muito interessante, acho que é pertinente, é sobre esse poder computacional. Quando você faz esse cálculo do hash aí, são os mineradores fazendo trilhões de cálculos por segundo. Você imagina aquelas maquininhas daquela fazenda? Cada maquininha fazendo trilhões de cálculos por segundo. E para assim, dar um comparativo, né? Imagine que cada ser humano calcula um hash por segundo. Imagine isso. Né? Então, para igualar 1 segundo do poder computacional da rede de Bitcoin, que é de mais ou menos 1 zeta-hash, a humanidade toda levaria 4.000 anos para calcular 1 segundo da rede de Bitcoin. Do que toda a rede do Bitcoin faz. Exatamente. Porque a rede Bitcoin faz em 1 segundo, toda a humanidade levaria quanto tempo? 4.000 anos. Isso dados aqui do Joule, no artigo do Joule que eu li. Sim, muito bom. Almocei até com ele recentemente. Exatamente. Gostaria de conhecer. Eu sou assim, fã dos escritos dele. Vai acontecer. Ele é do Rio? É do Rio. Legal. Então, assim, só para ter uma noção desse cálculo, desse poder. Da magnitude que é isso. É um troço, assim, espantoso. Para vocês terem ideia, se juntar todos os supercomputadores do mundo, estatisticamente, eles são traço. Tipo, é irrelevante. Tipo assim, a potência de todos os supercomputadores do mundo, comparado à rede de mineração do Bitcoin, esse poder de processamento para esse trabalho específico, ele é um dado desprezível, ele vira traço, ele é irrelevante estatisticamente. E aí eu quero que vocês lembrem. Então, quando você fala assim, se um Estado ir lá e tentar mudar algo, é simplesmente impossível, eles não têm poder de computação para isso. Porque o que aquele ASIC, né? O que aquele computadorzinho lá ele faz? Ele só faz um único trabalho, que é ficar chutando aqueles números até encontrar um resultado que a rede está pedindo, e a rede vai... E quando ele achar esse número, né, que é válido para a rede, com X zeros ali na frente, ele vai gritar, eu encontrei. O que a rede vai falar? O trabalho dele é honesto. Pode propagar, pode publicar. Aqui ele não está tentando fraudar a rede, fazer um gasto duplo, fazer qualquer coisa que viole as regras. E aí, quando ele, nessa corrida, com esse trabalho, com bilhões, trilhões de cálculos por segundo, com consumo de energia gigantesco, ele acha esse resultado, e aí, por ele trabalhar isso, por ele fazer isso, ele ganha a recompensa. E a recompensa é as taxas que a gente está pagando, mais a emissão de bitcoins naqueles 10 minutos. Então, ele vai ganhar 3,125 bitcoins, mais as taxas da rede. E aí, o bloco está fechado e ele é espalhado para a rede. Aí, no nó, que eu rodo aqui no computador, que eu estou falando com vocês, recebe todas as transações contidas nesses 10 minutos. E aí, olha que interessante. Digamos que o meu nó é o primeiro a receber a informação. Aí ele propaga para os 10 nós mais próximos, e assim por diante. E aí isso vai acontecendo rapidamente e toda a informação é publicada. Em outras palavras, ele como professor, lembra o exemplo do professor lá no quadro? Todos nós estamos copiando isso, e a gente sabe todas as transações que ocorreu ali. Lembra que lá quando a gente faz uma transação, o nó verifica se a transação é válida, se você realmente tem direito de fazer aquela transação, aí ele coloca essa transação válida numa fila de espera, aí o minerador trabalha, devolve essa transação confirmada dentro de um bloco, e agora, novamente, o nó
audita novamente se as transações são válidas e se o trabalho do minerador também é válido. Vocês conseguem perceber o nível de redundância e de verificação? Fala, Marcelão. Então, no início, quando ele vai para o hash, quando o minerador consegue, dentro dos 10 minutos, ele consegue decifrar e ganha essa recompensa. Ele ganha o direito a organizar e coletar as recompensas. Essa coleta que ele faz, seria o Bitcoin? O Bitcoin. Aí que é feita a emissão do Bitcoin. Aí que é feito o início dentro do hash, que é montado... Isso, quando ele termina esse trabalho, que ele publica o bloco, ele ganha a rede Bitcoin, todos aqueles nós, ele ganha, né, a emissão dos novos Bitcoins. Sim, e é assim que os Bitcoins são emitidos. É assim que a política monetária do Bitcoin vai acontecendo. Hoje, a gente vai ver isso na aula de halving. Hoje, a cada 10 minutos, 3,125 Bitcoins novos são emitidos. Então, para saber se esse dinheiro é de verdade, é montado dentro do hash a estrutura dele, que é jogado dentro da rede. Na verdade, o que é? Lembra que o nome desse conceito é prova de trabalho. Sim. O Bitcoin ele funciona como em Proof of Work, né? Em prova de trabalho. Lembra que esse milhões de cálculos que ele está fazendo, isso é o trabalho. Quando ele encontra o resultado, ele publica. Ah, tá. Os nós vão pegar o resultado desse trabalho e vai ver se o resultado desse trabalho é honesto, se atende às regras e ao alvo pedido. O minerador trabalhou, encontrou um resultado válido. Sim. Ele grita para os nós, usuários, nós da rede, eu achei aqui o resultado do trabalho que você me pediu. Aí eu sou um nó, você é outro, nosso computador. Vai pegar esse resultado dele e falar, esse trabalho que ele fez é válido. Ele tem o direito de receber a recompensa. Sim. Lembra uma pergunta anterior? Como é que é feito o equilíbrio de forças? Uma pessoa, por exemplo, acho que poucos aqui teriam recursos para montar uma estrutura daquela que vocês viram no vídeo. Porém, o seu computador audita o trabalho daqueles caras, daquela estrutura. O seu computador, esse computador aqui que eu estou falando com vocês, está auditando eles, verificando se o trabalho deles está sendo honesto ou não. Se o trabalho que ele fez é válido ou não. E se o trabalho dele for válido, atender os critérios, né, do consenso de todos nós, o meu computador propaga para o computador seguinte da rede, e assim por diante. Marcelo, deu para entender? Se tiver dúvida, por favor, fale que eu vou explorar isso. E na prática é isso, né? É o dilema mexicano, né? Na verdade, cada nó do Bitcoin, tá todo mundo apontando uma arma para o outro, o seguinte, isso aqui está correto, isso aqui está correto, isso aqui está correto. Tá todo mundo apontando um para o outro, ninguém confia em ninguém. Eu recebi essa informação, ela procede? O passado é o mesmo que o seu? O trabalho que o minerador fez lá é esse? É válido? Eu vi aqui que é válido. É válido aí para você? É válido. E aí vai todo mundo dando ok, essa informação vai sendo espalhada entre todos os nós. Ô Jeff, eu vejo que é daí que sai uma parte, né, do conceito, não confie, verifique. Obrigado, Pedro, eu ia acabar esquecendo isso. Aquela frase, não confie e verifique, é exatamente isso. O minerador vai fazer um trabalho absurdo, com um custo de hardware absurdo, um custo de energia e estrutura absurdo, e nós vamos pegar o trabalho dele e verificar se esse trabalho é honesto. Como é que a gente faz isso? Um computador caseiro. E eu gosto também de sair um pouco dessa bolha toda tecnológica e olhar um pouco esse conceito também na nossa vida, na nossa busca como ser humano, né? Porque é aquela coisa, né? Confia no governo ou confia nessa pessoa. Não, a gente precisa do exemplo da pessoa, a gente precisa verificar. Então, o Bitcoin, num ponto de vista de desenvolvimento humano, ele está trazendo essa mensagem. Não confia só
nesses caras que estão falando do Bitcoin. Vem para dentro, tenha o seu nó, que você vai estar verificando também o que está acontecendo. E eu acho que isso na vida é importante, né, Jeff? A gente ter essa vontade de verificar e não ficar só panguando, confiando em qualquer coisa, né? Então, vamos colocar esse videozinho aqui, Jeff, que você fez. Antes dele, deixa eu só mostrar isso aqui, Pedrão. Espera aí que eu vou ter que tirar de novo. Coloca essa tela aí que eu coloquei. Isso daqui que os senhores estão vendo é um bloco do Bitcoin que está sendo formado agora. Neste quadrado aqui tem todas as transações que estão pagando a maior taxa de rede, tá? Esse aqui é um bloco sendo organizado. E o minerador está trabalhando ele. Nesse intervalo em que ele está organizando esse bloco, tá vendo? Isso aqui é uma transação, isso aqui é outra, ó. Tá vendo o bloco sendo organizado, sendo montado? Nesse mesmo instante que essas transações estão sendo organizadas, ele está chutando aqueles números para achar um resultado válido para que ele ganhe o direito de publicar esse layout aqui do bloco, esse conjunto de transações que está aqui dentro. Então, esse trabalho feito com todas essas transações é o que é o bloco lá. E se alguém tentar mudar uma única transação, muda um único hash, e aí você sabe que houve fraude. Isso deu para ficar claro? Deu para ver aqui como é que é o bloco? A resposta é não. É não, porque o mais eficiente vai levar vantagem econômica. Porém, eu estou respondendo aqui a pergunta da Cíntia, que ela faz a seguinte pergunta. A mineração, ela tende à descentralização ou não? O mais eficiente, ele, obviamente, né, os mineradores ou o minerador que estiver fazendo o melhor trabalho, ele vai coletar o maior número de recompensas e ele vai poder fazer isso. Qual é a grande questão? É que, mesmo ele tendo poder de capital, quem audita ele é você. Não importa se ele centralizar ou não, se ele não atender ao conjunto de regra que está nos nossos nós, o trabalho dele é inválido. Todo esse trabalho, toda aquela estrutura, todo o custo de energia que ele teve em 10 minutos será descartado, caso ele tente não colaborar com a rede. Ficou claro? E isso, inclusive, é um mito, né, que as pessoas às vezes tentam dizer a mineração ela pode centralizar ou ela é centralizar, ou ela coisa. Porque a descentralização do Bitcoin ela não se faz na mineração, ela se faz em cada um de nós rodando um nó para que quem gaste dinheiro, quem empreende para organizar essas transações e ganhar essas recompensas, a descentralização está em nós rodarmos os nós. É em cada um de nós ficarmos verificando se esse trabalho está sendo feito de maneira honesta. É aí que mora a descentralização do Bitcoin. Vamos ver um videozinho aqui para a gente ver o tamanho dessa estrutura. Quantos nós existem? Um desse é o nó Bitcoin. Os nozinhos amarelos estão sendo sincronizados. Cada um desses verdes aí tem uma cópia de toda a história do Bitcoin. Estão aptos a receber as transações do próximo bloco. Aqui, deu para ter... imparável. Senhores, deu para ter uma ideia do tamanho que é a estrutura do Bitcoin? Alguém aqui nunca tinha ideia de que era assim? Aquilo ali são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, por que o Bitcoin é imparável? Enquanto houver um único ponto verde daquele, a história está sendo preservada. Para que uma entidade, seja um governo, uma empresa, BlackRock, qualquer entidade que tenha poder, queira matar o Bitcoin, ele tem que eliminar cada um daqueles pontos espalhados do mundo afora.
E sem contar que a maioria desses pontos, cerca de 40 mil, estão rodando com privacidade, na onde você não vai encontrar fisicamente onde ele está. Então, o que aquele milhares de pontos que vocês viram fazem a cada 10 minutos? Eles ficam perguntando um para o outro: a história está sendo preservada? Ok. O minerador acabou de terminar um trabalho aqui. O trabalho dele é honesto? Aqueles milhares de pontos ficam perguntando um ao outro o tempo todo. Esse é o trabalho dos nossos. Fica, ó, nossa história está sendo preservada? O trabalho que foi feito agora é válido? E é isso. E deu para ficar claro? Fala aí, Pedrão, o que você traz aí de analogia para aquela estrutura toda? Não, cara, eu acho que primeiramente, você que fez aquele videozinho, aquela construção, cara. Esse vídeo foi eu que fiz. Muito bom, muito bom. Eu acho que traz um dos pontos importantes da gente mergulhar tão a fundo assim nesse conhecimento que você está compartilhando, é ter essa sensação de confiança, né? Para entender assim agora numa forma lógica que alguns mitos, né, igual o Bitcoin pode ser parado pelo governo, ou e se acabar a energia, ou enfim. Então, eu acho que isso constrói uma certeza para a gente entender também essa outra parte, né, que é essa questão da energia. Eu vou passar aqui, tá, Jeff? Só para pegar para a gente pular, sei que o tempo está curto, só para a gente pular aqui. Então, senhores, eu quero que vocês imaginem o seguinte: vai ser muito legal o dia que vocês rodarem o nó de vocês e entenda que o Bitcoin ele não está num limbo. Isso existe uma estrutura. E existem, né? Eu pergunto a vocês: quem audita o Banco Central? Quem audita o Fed nos Estados Unidos? Eu sou um auditor do dinheiro que eu escolhi. O Pedro também já é. Tem outros 70 mil malucos no mundo em consenso, de maneira espontânea, sobre o mesmo conjunto de regras, usando um programinha de computador chamado protocolo Bitcoin, né, que atende a esse conjunto de regras do protocolo Bitcoin, verificando se as regras estão sendo cumpridas, se a história está sendo preservada e se o próximo trabalho ele é honesto. Então, é por causa da verificação que eu posso fazer que eu não preciso confiar no que estão falando. Eu quero que esse conceito fique muito claro para os senhores, que não é uma questão de crença, é uma questão de verificação. Isso ficou bem sólido, senhores? Quero perguntar a todos aí. Tá mãozinha, galera, se deu para entender, se ficou claro. E se tiver perguntas... Vocês já tinham visto, vocês faziam ideia de que o Bitcoin tinha esse tamanho, tinha essa estrutura, era assim que funcionava? Fala, Ralph. Fala, Aguinaldo. É fantástico, a aula está fantástica, a gente está aprendendo bastante aqui. É muito bom. E alguém falou sobre os novos Bitcoins que são chegados à rede por meio da mineração, né? Uma coisa interessante, curiosidade, que o nome da primeira transação de cada bloco é chamado de Coinbase. Sim. Não é isso? Sim. É Coinbase, que é aquela transação justamente que está adicionando aqueles bitcoins, isso. que hoje é de 3,125, né? Isso. E aquele minerador que desvendou aquele problema matemático e conseguiu achar o hash com aquele alvo, target, né? Isso. Ele passou a receber a primeira operação, a primeira transação inaugural é chamada Coinbase, do que é bloco aquela seguinte. que adiciona. Eu achei interessante. Perfeito. E uma coisa perfeita da rede também é que nenhum minerador é obrigado a ficar ligado. Ele pode, e os nós também. Então, à medida que os nós eles podem ser desligados, quando ele religa o nó, ele tem a garantia de que todas aquelas transações anteriores foram verificadas pelos nós que estavam ligados e eles fazem essa interligação, não é isso? E quando ele digamos o seguinte, eu estou com o meu nó aqui, parei de deixei ele desligado por 2 semanas. Quando eu ligo ele novamente, ele vai se comunicar com a rede para pegar o que foi publicado. Ele faz 2 coisas aqui. Ele vai atualizar, mas ele também está verificando se o trabalho está correto.
O do anterior. Não, tipo assim, ele está verificando se o trabalho publicado, espalhado em todos os outros demais nós, na ausência dele, está correto. Entendi. E aí, à medida que está correto ali, que atende ao conjunto de regras de toda a rede, ele vai lá e fala assim, está correto, eu vou aceitando aqui, e ele vai atualizando os blocos até chegar no bloco atual. Isso aí é fantástico também. Obrigado. E aí, qual é a questão? O Bitcoin, ele depende de energia para existir. Ele não é só... Lembra que a gente falou na aula anterior do Fiat? Que o Fiat, seja a entidade que for, um político, um banco central, chega e fala lá, é isso porque eu quero que seja isso, sem esforço nenhum, se cria dinheiro, se muda uma política monetária, se mudam regras, e o Bitcoin ele depende de energia para viver. Ô Jeff, trazendo nessa parte de energia, eu acho que vale a pena a gente segurar essa informação para poder deixar para a próxima aula. Porque acho que foi tão profundo e deu para assimilar, percebendo as pessoas perguntando, percebendo o raciocínio acompanhado, para a gente não correr agora também e passar muito, vamos deixar para voltar na parte de energia, da usabilidade, a partir da próxima aula. E entender, galera, se ficou claro alguma dúvida, quer perguntar agora nesse final. Vamos aproveitar esse espaço, né, para tirar essas dúvidas. Comentar alguma coisa, enfim. Quem nunca viu uma pergunta, quem nunca tinha ouvido falar de blockchain e agora a blockchain pode servir para que mais no mundo se a gente entender um pouco da funcionalidade dela para o Bitcoin? Para que ela pode servir? O que vocês acham? Qual que é a ideia? A Mônica levantou a mão. Fala, Mônica. Qual que é o software que você tem para baixar esse protocolo Bitcoin? Você tem alguns. Você tem o Bitcoin Notes e você tem o Bitcoin Core. São dois dos mais usados hoje. E lembrando que os softwares eles têm que atender o conjunto de regras, tá? Do protocolo, o conjunto de regras da rede. Eu estou rodando um Bitcoin Core versão 28, alguma coisa. Bitcoin Core? Bitcoin Core, C-O-R-E. Isso. Qual o requisito de uma máquina dessa para minimamente rodar um nó desse aí? Você pode rodar esses nós de duas maneiras, tá? Você vai precisar, o que você vai precisar é espaço de disco, tá? Hoje, toda aquela história do Bitcoin, toda a blockchain, tem em torno de 900 gigas. E aí você vai ter guardado no seu computador toda a história monetária do Bitcoin. Eu até faço essa provocação. Você pode ir no Banco Central e pedir toda a história? Não pode verificar, né? Quem sabe o que está acontecendo aí por baixo dos panos? Pedir um extrato lá para o Banco Central. Eu quero um extrato de tudo aí que vocês estão fazendo. Esse é o paradigma, um dos paradigmas que o Bitcoin quebra. E a segunda forma de você usar é o seguinte, digamos que o seu computador não tenha, né, espaço para esses 900 gigas. Você pode ter uma cópia da blockchain com uma quantidade, por exemplo, com 10 gigas. E aí o que ela vai fazer? Ela vai verificar toda a história desde o bloco zero, desde o bloco Gênese, e dentro desse intervalo de 10 gigas, ele vai dispensando o último e pegando o novo. E assim vai acompanhando esse processo. Pergunta da Cíntia. A gente chama isso de nó podado. Eles são um pedaço ali, tem uma poda do nó, né? Você não tem todo o histórico, você só tem a última quantidade de dados que você escolheu. A minha pergunta é, se todos possuem uma cópia, o que me garante segurança? O que te garante a segurança é a prova de trabalho, que atendeu a um conjunto de regras específicas, a um alvo. E aí, a prova de trabalho. Dito isso, lembre-se que aquela informação publicada, aquela transação que você fez anteriormente, ela gera uma identidade digital. Com um conjunto de outras... Pedro, se você puder botar aí o cabeçalho do bloco novamente, ela vai ajudar a ilustrar essa pergunta da Cíntia. Então é o seguinte... Isso não gerar um problema de privacidade? Oi? Isso não... Perfeita a sua pergunta.
a gente fala que o Bitcoin ele é pseudo-anônimo. Porque é o seguinte, diferente do sistema tradicional, o que acontece? Ali tem a identidade de uma transação, só que não tem... a transação é um endereço, só que você não sabe quem. Por isso, em algum grau, é muito importante, caso você queira preservar a sua identidade, não vincular dados seus a essa transação. E aí que mora, aí é facultativo. Privacidade é a sua faculdade de se revelar quem você quiser, quando você quiser. Entendeu? Por isso o Bitcoin ele é privado, ele não é anônimo. Então, funciona exatamente dessa mesma maneira. E o que acontece? Toda transação, ela gera um hash. E aí é o seguinte, o que o sistema faz? Ele pega a transação A, a transação B, pega essas duas e gera um outro hash. Aí pega o resultado desse hash com o resultado de hash de outras transações, quase que num sistema, né, de raiz até chegar ao tronco principal, gerando um único hash que representa o resultado de todas as transações publicadas. Você sabe que a sua transação tem uma identidade. Se alguém mudasse uma informação na sua transação, o seu nó e todos os outros nós da rede iria perceber essa divergência no hash. Por isso que o hash é a cola que une tudo. Ele une a transação, ele une o resultado de todas as transações e ele vira o cabeçalho do bloco, né? E ele vira uma identidade que é apontada no bloco seguinte. Se alguém... Aí, ó, dessa imagem aqui. Todas as transações feitas, o trabalho feito pelo minerador, tudo isso é informação. Lembra que o hash ele consegue condensar um volume muito grande de transações com uma identidade digital? Então, a identidade do bloco anterior passa para o bloco seguinte. Se alguém for lá e mudar, vai mudar esse campo que está aqui, ó, hash do bloco anterior. E aí você quebra a cadeia de blocos, você sabe que ali é uma fraude. E se alguém está tentando fazer isso, esse trabalho é dispensado. É daí que vem a segurança. Essa seria a punição, né? Essa é a punição. Alguém me perguntou sobre a punição. Se você tentar fazer algo, facilmente é identificado e esse trabalho vai ser dispensado muito facilmente. E aí entra uma frase que eu acho muito linda. No Bitcoin, o trabalho para fazer isso é muito difícil, só que verificar é muito fácil. Entendeu? Verificar é muito fácil. O Rada colocou aqui, já aconteceu de não confirmação entre os nós? Não, o que pode acontecer é eles desincronizarem, mas o que vai acontecer? O seu nó vai receber uma informação, ele vai ver se aquele trabalho é válido, se ele for válido, ele publica para o próximo, e ele publica para o próximo, e ele publica para o próximo. E aí, com esse trabalho sendo auditado e verificado por todos, tendo o consenso de que aquilo ali é válido, isso vai afundando, né, coisa. A cada bloco daquele para trás, precisa de mais energia. Ó. Lembra que é uma cadeia de blocos? Deixa eu colocar essa imagem aqui. Ó. Isso aqui é bem legal da gente visualizar. Jefinho, já vamos fechando mais uns 5 minutos aí para a gente concluir. Tá. À medida que uma fraude é descoberta ou alguém tenta alterar uma alteração anterior, ele tem que refazer todo o trabalho da cadeia de bloco seguinte, o que é praticamente inviável. Eu posso estar trazendo depois para o grupo o custo desse tipo de tentativa. Alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta que não tenha sido respondida? A Mônica está com... Acho que é o Pilton. Ele quer falar, Pilton? Queria perguntar uma coisa. Tendo tudo isso, Jeff, de estrutura, por que e como que surgiu o Bitcoin Flash? Defina o Bitcoin Flash, por favor. Bitcoin Flash é um Bitcoin falso, que ele roda para 3 pessoas para frente e ele desaparece. Então, dentro da rede Bitcoin? Dentro da rede Bitcoin. E é o seguinte, em que momento o consenso da rede elimina isso? Porque você está falando que é um gasto duplo, não é evidência física de que é um gasto duplo na rede. Isso existe no mercado aos montes, principalmente na China.
Você compra isso aí muito barato e ele engana, e tem muito isso no mercado, mas muito. Ó, eu acho assim, só para entrar, depende muito também. Você viu o caso agora que aconteceu da corretora que dizia que tinha tantos bitcoins? Aí eu vou chegar lá. Manda a bala para fechar aí, Jefinho. Eu vou chegar lá. Então, o que acontece é o seguinte. É por isso que nós falamos o seguinte: se não são suas chaves, não são os seus bitcoins. É a sua chave que, ao você transacionar, ou você transacionar, ou você gerar um endereço de recebimento que vai interagir com a rede, aqueles 70 mil nós que estão em consenso. Quando eu interajo com entidades como corretoras, bancos, eu posso estar literalmente interagindo com uma planilha de um terceiro que não é a rede. Que, se ele quiser, com a chave dele, ele vai publicar isso para a rede. Então é o seguinte: dentro da rede Bitcoin, quando você é dono da sua chave, você interage com aqueles nós. Quando você usa terceiro, você está correndo o risco de contraparte de estar trabalhando com bitcoins de papel, seja no Mercado Livre, no Nubank, no Inter, na BIPA, na Binance, qualquer outro. Por isso que a gente fala o maior mantra do Bitcoin: se não são suas chaves, não são suas moedas. Se não é sua chave, você não está interagindo com a rede. E a única maneira de você não correr o risco de ter bitcoins falsos é você sendo proprietário de uma chave Bitcoin. E esse é um tema que a gente vai estar trazendo agora para a próxima aula, a questão já da carteira fria mesmo, né, da cold wallet, a on-chain, como fazer, né, um movimento assim para ter a sua própria autonomia, né, pessoal. Isso. O papo tá bom, a gente tá vendo, o Jefferson está inspirado, esse tema é a área dele mesmo. Espero que tenha sido de proveito para todos. Vamos deixar aberto, né, Jeff, para perguntas lá no grupo. Sim. Né, quem tiver interesse em complementar, colocar algum questionamento. Se vocês quiserem, o grupo permite que eu fique numa ligação em áudio com vocês. Se vocês quiserem, a gente pode, eu me disponibilizo ficar aí até as 9 horas, caso algum de vocês sinta o desejo de conversar, ver mais detalhes sobre isso. Para mim, isso é super tranquilo. Atrapalha a tua dinâmica, Pedro? Não, tranquilo. Aqui agora só vou fechar, ver se o Marcelo, ver se a galera aparece para a gente tirar uma fotinho. Quem puder colocar a câmera aí para a gente registrar, a gente agradece. Marcelão, você é o cara do botão. Vamos lá, Daniel, Lucas, Vitor, Mundo Beat. Quem puder aparecer, quem não quiser também não tem importância, só fica aí o quadradinho, tá bom também. Gratidão, viu, pessoal? Gratidão, Marcelo, Jeff, a todos. E esperamos vocês aí na próxima aula. E o Jeff se propôs aí, quem quiser entrar, mergulhar mais meia hora. Meia horinha ali. No WhatsApp, você falou? No WhatsApp, eu vou criar a sala aqui, vocês vão ver. Tá? Beleza, tirou a foto? Tiramos a foto? Já tirei, Pedrão. Maravilha, maravilha, então. Valeu, então, galera. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem aí para fechar aí o curso com a gente. Até. Ótimo.